Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de dezembro, sábado. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Francisco Xavier, missionário da Ásia. Ele é presbítero, padre da igreja. Estamos também neste tempo, amados irmãos e irmãs, vivenciando a novena de nossa padroeira, a Imaculada Conceição. Hoje, dia 3 de dezembro, nós vamos estar vivenciando o 5º dia de nossa novena em honra e louvor à Imaculada Conceição de Maria. E vamos ter como tema: a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Possamos aprofundar um pouquinho nesse momento, nós que confiamos, nós que estamos diante desta mãe que tanto nos ama, mesmo em meio aos sofrimentos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 ao capítulo 10, versículo 1, depois versículos 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Francisco nasceu na Espanha em 1506 e faleceu na China em 1552. Sacerdote da Companhia de Jesus, foi um dos missionários mais audaciosos de todos os tempos. Dedicou-se à evangelização dos povos orientais e formou diversas comunidades cristãs. Sua vocação missionária o levou a se tornar modelo extraordinário de caridade e de zelo pelas pessoas. Celebremos com fé o padroeiro das missões, pedindo pelas comunidades cristãs para que, com perseverança, vivam e anunciem a boa nova. Então, possamos, a exemplo deste grande homem, viver e anunciar a boa nova de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 9, o finalzinho do capítulo 9, início do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, nos relata toda essa vivência da missão de Jesus. Jesus que vive a sua vida de uma forma intensa. Ele percorre todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Então a vida de Jesus era uma vida intensa,
realizando o bem a todo momento. Depois, no versículo 36, continua: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus sente compaixão do povo que anda, como ovelha sem pastor. Essa expressão, amados irmãos e irmãs, é muito significativa. A ovelha não consegue viver longe dos cuidados do seu pastor. Ela precisa dos cuidados do pastor, que a conduz com segurança, que a desvia então de precipícios, de espinheiros, enfim, para que ela possa sempre estar bem. Então, quando Jesus vê aquela multidão, aquele povo reunido, todos para ouvir as suas palavras em busca de cura, enfim, de tantas realidades, Jesus se compadece. Jesus sente compaixão daquele povo. E ele alarga, poderíamos assim dizer, a sua missão. Ele concede aos apóstolos a sua missão. Primeiro, em uma súplica. Todos nós, enquanto comunidade, somos convidados a fazer esta mesma súplica. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Operários, trabalhadores para a grande messe, para a vida na presença do Senhor. Logo em seguida, no capítulo 10, o versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, Jesus concede, partilha, dá o seu poder. Eles expulsam espíritos maus. O espírito da discórdia, o espírito da falta de amor, o espírito do desentendimento, porque somos todos batizados e convidados a sermos discípulos da reconciliação. Somos convidados a sermos cristãos. Também a palavra diz a cada um de nós, eles curavam todo tipo de doença e enfermidade. Não só doenças físicas, mas também e sobretudo, em grandes realidades, doenças como o esquecimento, o abandono e tantas outras realidades. Nós precisamos viver esta unidade como irmãos, como família. E para esta missão, Jesus recomenda aos seus e a cada um de nós hoje: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitas vezes temos o desejo profundo de anunciar o Evangelho, de fazer missão em vários lugares, mas somos convidados primeiramente a ser sinal aonde estamos. Depois, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino que se faz presente, o reino que está próximo de nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Padre, mas eu não tenho poder para isto. Amados irmãos e irmãs, a oração tudo pode. Viver este caminho de oração. Somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, convidados a cuidar uns dos outros, a vivermos esta entrega amorosa. Pontuando um pouquinho, amados irmãos e irmãs, sobre o que nós refletimos no dia de hoje para a novena de nossa padroeira. A vós suspiramos, gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. Nós reconhecemos em um primeiro momento a necessidade da intercessão de Maria para a nossa salvação. É necessário interceder. Primeiro, como nós já vimos refletindo, Maria é mãe, porque Jesus nos deu ela como mãe na cruz. É rainha de misericórdia. Por quê? Porque se Jesus é o rei da justiça, na sua oferta na cruz, Maria, aos pés da cruz, oferecendo o seu filho, se torna para nós a rainha de misericórdia. Nós também refletíamos, Maria é vida e doçura, com toda certeza.
É dela que angariamos a salvação. É dela que encontramos, amados irmãos e irmãs, a graça de contemplar todos os benefícios de Deus reunidos em uma única criatura, Maria. Se outrora, amados irmãos e irmãs, Noé constituir uma arca para abrigar todos os animais e os seres vivos para salvar do dilúvio, Deus nos concede, poderíamos assim dizer, uma segunda arca, Maria, que em seu manto acolhe, de fato, todos os seus filhos e filhas, desde os mais mansos, poderíamos assim dizer, aqueles também que são mais ferozes, muitas vezes marcados pelo pecado. Esperança nossa salve. É de Maria que encontramos então o auxílio seguro e certo. Se na vida, amados irmãos e irmãs, podemos contar com o auxílio e a intercessão de pessoas que são próximas a nós, quanto mais de Maria, que é nossa mãe dileta, que tem um amor profundo, um amor de predileção por cada um de nós, porque Jesus nos confiou como filhos dela e ela como nossa mãe. Depois, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, nós, em meio aos desafios, às dificuldades, marcados pelo pecado, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a gritar, a pedir o auxílio de Maria, nós que somos filhos de Eva, então da primeira Eva, marcados pelo pecado, mas por Cristo ressuscitados somos convidados a uma nova criação, a participar do mistério da nova humanidade, da nova Eva e de novo Adão, de Maria como a nova Eva e de Jesus como o novo Adão. Todos nós somos convidados a essa realidade. Por fim, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. É muito salutar a intercessão dos santos, a Igreja nos assegura. Mas de Maria ainda mais salutar, porque neste mundo, enquanto criatura, ninguém amou a mais de forma plena Deus como Maria. Portanto, amados irmãos e irmãs, recorramos à intercessão de Maria Santíssima, ela que é rainha de misericórdia e rainha de todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.